eu sou a Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim conversar com vocês nesse primeiro vídeo do novo quadro aqui do canal, que é Vamos Conversar. E no Vamos Conversar de hoje, nós vamos falar sobre a influência das mídias sociais, das mídias no geral, nas nossas leituras. Por quê? Eu recentemente passei por algumas experiências que me deixaram um pouco desconfortável como leitora, tá? Não é nem como uma pessoa que tem canal no YouTube que conversa com outras pessoas sobre livro, como leitora mesmo. Eu passei por isso. Eu fui influenciada pelo YouTube, pelo Booktube, né? Pelo Booktube, por sites de livrarias, pelo Scoob, por outras pessoas que leram livros que foram divulgados no Scoob, que são divulgados na mídia no geral. Claro que nesse caso são mídias voltadas para literatura, né? O Instagram também tem muitos canais de Instagram que falam sobre literatura. Enfim, então analisando tudo isso, a gente acaba conhecendo alguns títulos que estão sendo muito comentados nas redes sociais, nas mídias. E a gente acaba até despertando a curiosidade para muitos deles. Eu vou citar aqui 2 livros que eu li no momento em que eles estavam, como costuma se chamar aqui no Booktube, de hypados, né? Eu não gosto muito dessa expressão, porque é você tá brasileirando uma expressão americana, né? Porque tá na hype é estar em alta. Quando você fala hypado, a gente já brasileirou. Vou dizer mais populares, mas ao mesmo tempo, de vez em quando eu posso soltar um hypado aqui, porque as expressões que vocês estão mais acostumados a ouvir, só para ficar mais fácil de entender, de identificar o que eu tô querendo dizer. 2 desses livros foram A Terra Escura, do Blake Crouch, e O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Esses 2 livros são livros bem escritos, são livros interessantes de ler, são livros que eu indico, mas não para qualquer pessoa. Porque são livros que você precisa ter um nível de conhecimento ou uma capacidade de compreensão. São livros assim que, no geral, eu indico, porque são livros bons, mas não é livro para qualquer um e, ao mesmo tempo, não são tão maravilhosos assim como eu me senti ao ver nas mídias, aqui no YouTube, em sites de livrarias, como eu falei. Eu sentia que eram livros assim fantásticos. Tem muitos outros títulos também por aí. Tô falando desses populares, tá? Não vou nem entrar na categoria de YA, porque eu não gosto muito, eu não conheço muito subgênero. E principalmente aqui no YouTube, a gente percebeu que de repente parece que todo mundo tava lendo os mesmos livros. Não tem essa sensação às vezes? É essa influência que a mídia causa. A mídia é sempre um contexto geral, mas muita gente que só vê YouTube, tem gente que só de vez em quando vê YouTube, mas costuma acompanhar mais o que está sendo vendido, mais vendido nas livrarias, enfim. Quando eu falo mídias, você já entende o que é tudo isso, tá? E de repente parece que todo mundo está lendo os mesmos livros. Aí no começo você fala, nossa, esse livro deve ser bom, tá todo mundo lendo ele, né? Aí você começa a analisar. Alguns casos sim, são pessoas influenciadoras de conteúdo, são booktubers que tem um número muito grande de inscritos aqui no YouTube e acabam influenciando os seguidores a lerem porque ele está lendo aquele título e tal, o que é super normal. Mas ao mesmo tempo você tem youtubers lendo livros que todo mundo está lendo porque todos eles praticamente ganharam das editoras ao mesmo tempo. Sabe, eu tenho percebido isso. Não que eu tenha ouvido alguém falar isso, mas a gente começa a se questionar o quanto por que aquela pessoa chegou àquele livro? Realmente interessa a ela? Claro que isso não é para todos, tá? São alguns, são casos mais pontuais, mas a gente começa a perceber isso, que as pessoas estão lendo aquilo que estão pagando para ela ler. Às vezes, de repente, o canal não ganhou nada por aquilo, ganhou só o livro, ou então o canal tem uma parceria com a editora, com a livraria, sei lá, para ler aquele livro e fazer propaganda, não sei. Mas a gente percebe que a coisa tá meio forçada e eu me senti meio vítima dentro dessa história toda, por incrível que pareça. Mesmo quem tem canal no YouTube, quem produz conteúdo, também é influenciado por isso. No meu caso, não ganho livros de editoras por cortesia e nem por parcerias, tá? Então eu leio realmente aquilo que me desperta o interesse, são livros que eu compro. Mas eu vejo outros canais, nossa, tá falando sobre tal livro. Um livro, por exemplo, me veio agora na cabeça, assim, um título recente também que me veio na cabeça agora. O Casal que Mora ao Lado.
É um livro que de repente todo mundo estava lendo no YouTube. E a gente começava a analisar um canal ou outro, recebi de parceria, recebi de parceria, recebi de parceria. Aí você começa a ver, todo mundo tá lendo o mesmo livro. Bom, eles estão querendo fazer propaganda do livro. Aí isso começou a me fazer questionar. Eu tô sendo vítima, mas ao mesmo tempo eu não sou vítima porque a escolha foi minha. Eu que fui atrás, comprei o livro para ler. Só que quando eu li, eu vi que o livro não era nada daquilo. Não sei porque aquela história não desceu. Ou então assim, é legal, mas não tem nada de excepcional. Pra todo mundo tá falando, todo mundo tá comentando. Que eu vou citar o exemplo aqui do Conto da Aia, da Margaret Atwood. O livro é bom, é muito bom, realmente. Mas a série da Hulu, The Handmaid's Tale, ficou muito melhor que o livro. E eu fiquei meio assim, sabe? Tipo, eu li o livro porque a série foi lançada, tá fazendo sucesso, aí como a série é baseada no livro, todo mundo começou a ler o livro e virou essa loucura. Então eu me senti meio enganada, mas ao mesmo tempo eu quis ser enganada. Sabe, quando você se deixa influenciar? E isso é uma coisa que a gente faz, não é as outras pessoas que fazem. A mídia coloca a ideia ali, às vezes a ideia é vendida pra você nem sabe o que tá acontecendo, você acaba pegando. E todos nós estamos sujeitos a isso em algum momento. E eu percebi que isso me deixa desconfortável. O mesmo aconteceu com Matéria Escura. Eu citei aqui, quando eu li, tem resenha aqui no canal, desses dois livros que eu falei, tanto Conto da Aia quanto Matéria Escura, tem resenha aqui, vou deixar os links. No Matéria Escura eu assisti a resenha do Victor, do canal Geek Freak. E eu adorei a percepção dele do livro. Eu senti que foi sincera, não acho que ele vendeu, que ele se vendeu, pelo amor de Deus, não quero dizer isso. A resenha dele foi bem sincera. Ele falou que ele realmente gostou do livro, por isso que ele leu e falou tão bem do livro, não deu a entender em nenhum momento que era uma coisa meio forçada. E eu fui atrás para ler, porém, eu fui influenciada pelas outras pessoas, que tinha mais um monte de gente lendo aquele livro também. Aí eu pensei, puxa, se o livro, a resenha dele me deixou tão curiosa assim, tão angustiada para ler esse livro logo, e tem mais um monte de pessoas lendo, o livro deve ser bom. Fui lá e comprei. Quando eu li, eu vi, realmente, o livro é legal, o livro é bom, mas não é nada de fenomenal. Tanto é que eu citei até naquele vídeo um outro livro que tem o mesmo gênero, que eu li muitos anos atrás, que é o do Richard Bach, e eu gostei muito mais. Então, você vê, eu acabei me deixei ser levada pelo fluxo de pessoas que estavam lendo aquele mesmo livro, que estava sendo muito comentado no momento. E o mesmo aconteceu com o Conto da Aia. Eu fui ler o livro porque eu vi todo mundo falando, porque esse livro era maravilhoso, que tinha série na Hulu, que a série era incrível, era fantástica, e fiquei super curiosa. E acabei até começando a assistir a série antes de ler o livro. E no final eu gostei muito mais da série do que do livro. Então eu percebi que assim, é um livro que eu não precisaria ter lido. Que se eu tivesse assistido a série e me contentado, eu falava, não, assisti a série é fantástica, é maravilhosa. Eu acabei lendo o livro só porque o livro já estava ali na minha estante. Então é um livro que, se eu não tivesse sido influenciada, não me sentido influenciada e saído correndo para comprar, eu não teria comprado. Eu teria me contentado só com a série, porque a série está maravilhosa e não tenho o que acrescentar. Acho que o livro, por mais que seja a origem da história que foi passada para a série ficou tão boa que não, sabe, basta, não precisa do livro. Mas ao mesmo tempo eu não estou desmerecendo, porque a origem está ali no livro, mas para mim não precisaria do livro. Então eu acabei descobrindo o quê? Que livros que estão muito falados no momento, que todo mundo está citando, que todo mundo está comentando, que estão hypados nas mídias, não funcionam para mim. E com isso eu aprendi que eu não posso nem comprar o livro enquanto ele estiver nessa fase. Que eu posso até adicionar numa lista de desejados, que eu tenho uma lista na Amazon, inclusive se vocês não viram, quiserem me dar algum presente, aqui embaixo tem o link da minha lista de desejados no site da Amazon. Tem 300 livros, então você fica à vontade, você pode escolher e mandar um livro pra mim, eu agradeço muito, adoro presentes. Eu posso até acrescentar esse livro na minha lista de desejados, mas eu preciso esperar essa febre do livro passar para comprar e mais ainda para ler, porque provavelmente eu não vou gostar pela experiência que eu tive das últimas vezes que isso aconteceu. Eu li, não foi lá essas coisas, e muitos, como eu citei o caso do Conto da Aia, eu comprei, quando eu comprei já tinha comprado, então
Se eu já estava com o livro lá, já tinha comprado, eu vou ler, né? Fazer o quê? Então eu aprendi duas lições, dessas duas lições. Não comprar livros hypados e nem ler os livros hypados, né? Espera passar hype e tal, que é melhor, porque depois você acaba vendo que você leu, que você deixou se levar. Vou fazer uma outra observação aqui agora. Não estou dizendo que as mídias sejam más influências para os leitores. De forma alguma. Ela é muito bacana a gente ter esse conhecimento do que está sendo lido, do que está sendo vendido, de lançamentos, de livros que foram publicados há muito tempo, estão voltando agora a serem muito relidos, enfim. É importante, mas a gente tem que se autoeducar, se instruir de não deixar se levar, porque isso faz parte do marketing, as empresas vivem disso. E muitas dessas vendas são vendas interessantes. São livros que a gente lê, a gente gosta, séries que a gente assiste e adora. Tem coisas muito positivas nisso tudo, mas é importante a gente filtrar. Peraí, realmente preciso ler este livro agora? Não preciso. Eu tenho uma listinha, eu tenho vários livros aqui que eu já quero ler. É prioridade ler esse livro agora? Ou adquirir esse livro agora? Não é prioridade, porque eu já tenho uma pilha enorme de livros que todos eles eu quero muito ler. Então eu tô aprendendo isso, é difícil fazer isso. A gente que gosta muito de livro tem essa dificuldade de colocar isso em prática. Então é um passinho de cada vez. Se você conseguir respostas que te convençam para essas perguntas, vai em frente. Tá na hora de você comprar aquele livro, de você ler aquele livro. Mas você vai perceber que na maioria das vezes a gente vai fazer, não, vai riscar o livrinho lá, deixa pra depois, né, é melhor. Vou colocar ele na lista de desejados, quem sabe mais pra frente, numa grande promoção, eu compro, né? E eu quis mostrar pra vocês essa situação que eu passei e o que eu aprendi com ela, porque eu sei que tem gente mais inteligente do que eu, que consegue aprender vendo os outros cometendo erros. E não precisam cometer o erro para aprender. Então por isso eu quis gravar esse vídeo, conversar com vocês sobre isso. E eu queria agora muito saber a opinião de vocês. Se vocês se sentem também influenciados pelas mídias sociais, seja ela qual for. Se você sente que às vezes você compra livro, você lê livro, porque você ouviu uma pessoa que tem uma grande influência no canal, na mídia, você acompanha, ou se você viu muita gente falando sobre aquele livro em várias mídias e você ficou curioso, enfim, eu quero saber a sua opinião. Você acha que isso é importante, fazer esse questionamento antes de sair adquirindo livros? Ou você não tem problema com isso? Na maioria das vezes que você compra os livros influenciados pelas mídias, por pessoas, você acaba gostando muito da leitura e isso acaba fazendo com que você se empolgue e compre mais. Quero saber sua opinião sincera, porque nós somos pessoas diferentes, né? Então nós temos opiniões diferentes. E é importante a gente compartilhar essas ideias. A ideia de trazer esse Vamos Conversar é justamente para ter essa interação maior. Eu sei que muita gente assiste os vídeos, mas não comenta. Porque às vezes, resenha de um livro, tá? Então o que a pessoa adquiriu no mês, book haul, ok. Não precisa ficar comentando, né? Mas quando tem um assunto assim mais pra gente debater, a pessoa acaba se empolgando e conversa. Eu queria saber se esse pensamento é recíproco ou não, se vocês têm outras dificuldades ou têm outros entendimentos em relação a isso também. Por isso que eu quero a opinião de vocês. E o que me fez, acima de tudo, dar start nesse Vamos Conversar com esse vídeo foi a questão de, por ter um canal no YouTube, querendo ou não, eu passei a ser uma pessoa influenciadora de conteúdo. Mesmo que seja para 5 pessoas. Se você tem 5 pessoas assistindo o seu vídeo, 5 pessoas podem ser influenciadas por você. Começa a perceber algumas pessoas que acabam adquirindo mais livros do que leem. E isso é ruim. A gente, como influenciador de conteúdo, tem que se preocupar também com essa parte. Porque tá certo que é legal vocês verem de pano de fundo uma estante cheia de livros, é bacana, é claro, a gente gosta de livro. Então o que a gente mais quer quando entra num canal literário é ver livro mesmo. Mas será que isso não está influenciando negativamente quem está aí assistindo a adquirir mais livros do que tem capacidade de ler, do que tem capacidade de comprar, do que tem capacidade de absorver? Será que você está comprando os livros que realmente te interessam? Será que você está lendo os livros que realmente estão te fazendo bem? Você está lendo livros vazios, você está meio perdido no mundo literário? Isso pode acontecer. Então, como influenciadora de conteúdo, eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso.
Não que vídeo de book haul, de unboxing sejam vídeos negativos, de forma nenhuma, afinal a gente está compartilhando uma experiência também. Mas eu tenho observado alguns vídeos ou alguns canais que têm feito mais unboxings e mais book haul do que conteúdo mesmo para o canal. Não tem tanto conteúdo, não tem tanta resenha, não tem, sei lá, indicação de livro, não tem, enfim, todos os outros conteúdos que a gente pode conversar sobre livro não tá existindo mais em alguns canais. E isso me fez pensar, será que eu não tô rumando para esse caminho? Tem que tomar cuidado, tá certo que todo mundo que gosta de livro, inevitavelmente, em algum momento da vida, pelo menos, vai adquirir mais livros do que tem capacidade de ler. Isso é normal, é porque a gente gosta tanto e a gente é como se a gente quisesse abraçar o mundo, né? Com as duas mãos, os dois braços. E não dá, impossível. Mas será que eu tô me deixando levar mais pela aquisição do que pelo conteúdo? Então são questionamentos que vale a pena a gente parar e pensar, refletir. Principalmente quem tem canal, porque você acaba influenciando as pessoas que te seguem, que assistem seus vídeos. Eu, pelo menos, não quero me sentir responsável por saber que pessoas estão adquirindo pilhas imensas de livros, fazendo dívidas, deixando de comprar coisas que eram mais importantes para ela, deixando de fazer viagens, deixando de viver outras circunstâncias por causa de livros, e saber que eu fui influenciadora disso. Então é importante a gente também escolher o conteúdo que a gente assiste, né? Acho que isso também ajuda a direcionar e evitar compras de livros que a gente não vai ler, de livros que não interessam e que a gente comprou mais por embalo. Como empresária que eu já fui, uma das estratégias de venda, de marketing, é você trabalhar a emoção da pessoa. E olha, tô dando uma dica de ouro para vocês aqui agora. Então, é isso que as mídias fazem com um livro novo, por exemplo. Elas tentam fazer você se identificar com aquela história, com aquele produto, e você vai e compra por impulso. Então, cuidado, não compre por impulso. Sempre lembre, eu preciso desse livro dentro das leituras que eu quero fazer. Aí você pode ter preciso ou não preciso, mas mesmo que for não preciso. Segunda pergunta, ele é prioridade neste momento? Aí você vai pensar, bom, eu tenho muitos livros para ler em casa, os livros que eu tenho são interessantes? Tem livros que eu quero muito ler, mas eu acabo, tem tanto livro que, por exemplo, eu fico perdida na hora de escolher. Então não é prioridade, exceto se for um livro que está com uma promoção muito incrível, ou então um livro que eu vou participar de algum projeto e eu não tenho, enfim. Aí você que vai responder. Aí se você conseguir achar o porquê dessas duas respostas e se convencer de que vale a pena comprar aquele livro, vai em frente. Mas eu queria conversar isso com vocês. Enquanto o YouTube, a comunidade booktuber, como a gente chama, está influenciando nas suas leituras. Deixa aqui embaixo nos comentários, é muito importante, eu quero muito saber a sua opinião. E a gente se vê no próximo vídeo, em breve, não sei ainda quando, mas eu vou tentar pelo menos fazer um Vamos Conversar por mês. E no final eu gostaria de pedir, se você não for inscrito, para se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, aproveita a oportunidade para clicar no sininho e receber, se você clicar no sininho, você vai receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. Agora, se você já foi inscrito, clica aqui em curtir, é muito importante, ajuda a divulgar o canal. Então eu espero ver vocês aqui no próximo vídeo, na Biblioteca de Gaia.